Olá pessoal, José Vicente aqui. A ideia desse vídeo é trazer rapidamente para vocês a síntese do conceito do que é liderança integral e quais são as características de um líder integral. Muito bem, a gente vai conseguir sintetizar e apresentar esse conceito com 3 características, resumindo em 3 características, vamos dizer assim, principais, né, de um líder integral. Então, a primeira característica tem a ver com a própria definição, né, inicial lá do Ken Wilber, né, da abordagem integral. Né? Diz respeito à capacidade da liderança integral de incluir, né, e de ser mais abrangente, ou seja, dela não rejeitar diferentes abordagens de liderança. Então, a gente ouve muito aquela coisa de que o líder tem que ser democrático, né? E que a gente, aquela coisa de fora, líderes autocráticos. Mas será que essa deve ser a abordagem em qualquer situação? A gente vê que não. Dependendo de quem são os liderados, e muitas vezes dependendo, né, para os mesmos liderados, dependendo da própria situação, né, o líder vai precisar assumir uma característica, né, um perfil autocrático. Então esse é um ponto fundamental. Então a liderança integral não descarta abordagens, ela inclui todas elas e não coloca elas como melhor ou pior, né, ou como certo ou errado. Ela vai colocar abordagens como a mais adequada para uma determinada situação. Então essa é a primeira característica, liderar com diferentes abordagens em diferentes situações. Primeira característica do líder integral, da liderança integral. A segunda característica, para conseguir exercer essa primeira característica, possuir essa primeira característica, eu vou ter que desenvolver um nível de consciência de segunda camada. Um nível de consciência pós-moderno, né? Um nível de consciência integrativo, né? Como a gente costuma chamar também. Então a ideia é que eu tenho que transcender, né, os níveis de consciência chamados convencionais, né, e passar a operar a partir de níveis de consciência pós-convencionais. Essa é a ideia. Né? Por quê? Porque é justamente esses níveis de consciência de segunda camada que nos permitem ficar bastante confortáveis diante das ambiguidades, né? Diante de grandes paradoxos. Né? Mas peraí, isso não era o certo, mas agora mudou a situação, não é mais. Né? Então, a mente de segunda, que opera na segunda camada, ela se sente muito à vontade, né, com ambiguidades, à vontade com paradoxos. Então, esse é um ponto fundamental para a gente enfatizar aqui como uma característica. Então, eu preciso desenvolver esse nível de consciência, né, e depois a gente vai ver como, né, em outro vídeo, como que a gente desenvolve esse nível de consciência integrativo ou holístico. E uma terceira característica muito importante do líder integral e da liderança integral é que normalmente o líder integral, cumprindo, né, a primeira e a segunda característica, ele vai também ter a possibilidade de integrar as diversas partes do seu eu. A consciência de segunda camada permite que a pessoa, que ele ou ela comece a perceber, né, aquelas partes do seu eu que eram reprimidas no seu subconsciente, as suas sombras. Né? Então comece a jogar a luz nas suas sombras, comece a desvelar essas sombras e aceitar essas sombras como partes, sim, partes reais, partes que são realmente componentes do meu eu, meu complexo eu como um todo, de uma maneira geral. Isso faz com que o líder integral tenha uma capacidade de aceitação, né, de diferenças das outras pessoas muito maior, né, uma capacidade para ser autêntico, para ser sincero. Né? E isso também permite uma grande capacidade, confere uma grande capacidade de integração das diferentes dimensões da vida. Né? Então o líder integral, ele tem a parte, o seu self, né, que é aquela vida dele com ele mesmo, né? Tem os seus relacionamentos, né, o seu trabalho e a sua vida em comunidade integrados. E isso permite que ele dê mais atenção individualmente a cada parte dessa vida dele. Né? E finalmente, essa integração ela chega ao seu ápice justamente quando a gente fala da integração corpo, mente, emoções e espírito. O líder integral se percebe efetivamente como um todo, né, que inclui o seu corpo, a sua mente, né, as suas emoções,
né, e o seu espírito de uma maneira geral. Então essa é a ideia que resume o que seria uma liderança integral. Mais importante do que colocá-la como alvo a ser atingido e não se satisfazer enquanto não atingi-la, não atingir esse alvo, é ver a busca da liderança integral como um processo, né? A partir do momento que eu me colocar num processo de alcançar essas 3 características, com certeza eu já vou estar exercendo a liderança integral. E esse deve ser o nosso objetivo, né? Curtir o processo, não ficar pensando única e exclusivamente, né, em conseguir desenvolver plenamente essas 3 características. Beleza? Gente, valeu, obrigado, até a próxima.